Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Domingo, dia 10 de novembro, vamos falar aqui, claro, né, do nosso empate ontem no Newton Santos, frustrante, decepcionante, né, broxante. Galera, ninguém saiu feliz do Newton Santos, ninguém que assistiu em casa ou em qualquer outro lugar a partida ficou satisfeito com um 0 a 0, com um empate, né? Empate, o velho clichê, empate com sabor de derrota, amargo, um pontinho só na tabela e não chegamos aos 70 pontos, que era o que a gente estava almejando, né? Ficamos nos 68 pontos. Uma rodada que a gente vê, então, o nosso adversário direto, o Palmeiras, se aproximar. Palmeiras venceu o Grêmio em casa 1 a 0 na sexta-feira e nós apenas empatamos contra o Cuiabá. Se eu chamar o Cuiabá de Criciúma, me perdoem, porque eu tô na minha cabeça ainda com o jogo do Criciúma, né? É muito nítido que a gente compara os dois times, não só pela inicial C, mas pela posição na tabela. O Cuiabá ainda mais embaixo do que o Criciúma. O Criciúma aí tem chances de permanecer na Série A, e já o Dourado parece já fadado a jogar a Série B. Uma pena, né? Porque o Botafogo vai ficar aí com esse tabu contra o time do Mato Grosso durante um bom tempo e a gente não vai conseguir vencê-los, né? Vencemos esse ano fora de casa, ano passado também tínhamos feito isso, mas o grande tabu é não conseguimos vencer o Cuiabá no Newton Santos. A última vez e única foi em 2019 pela Copa do Brasil, não foi nem pelo Brasileirão. Na ocasião a gente meteu 3 a 0 com 2 gols do Eric, lembram do Eric? E também um gol do Rodrigo Pimpão. 2019, há mais de 5 anos, a nossa última vitória em casa contra a equipe verde-amarela do Cuiabá. Pessoal, antes da gente falar mais aqui do campeonato, desse jogo, uma notícia importante que saiu no troca de passes do Sport TV é que de fato a CBF está trabalhando aí em adiantar a data do Brasileirão 2025, né? O início do Brasileirão do ano que vem começaria em 29 de março, né? Normalmente começa ali no meio de abril, né, o Brasileirão, então seriam cerca de 15 dias, né? Isso tudo tem uma razão, que é justamente o Super Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado na terra do Tio Sam, nos Estados Unidos, em junho e julho, tá? O que muda mais no calendário? O estadual, ele vai manter as 16 datas. Eu sei que isso é polêmico, muita gente é a favor do fim dos estaduais. Eu fico ali mais no meio termo. Eu acho que o estadual ainda tem a sua importância, né? Seria muito triste a gente deixar de ter o Campeonato Carioca e tantos outros campeonatos por aí, mas deveria ser mais enxuto de alguma forma, né? Eu sei que tem a questão toda das equipes pequenas, médias, enfim, mas as 16 datas do estadual seriam mantidas, porém o estadual começaria mais cedo. Isso, naturalmente, também mexe com as férias dos jogadores, tá? Então a CBF está analisando aí de, em dezembro, fazer metade das férias dos jogadores, né? Eles voltariam às atividades, portanto, mais cedo, e depois, nesse período aí de junho e julho, também teria a outra metade, obviamente, para os clubes que não estejam disputando o Super Mundial de Clubes. A gente espera que o Botafogo esteja, naturalmente, né? Tá ligado aí ao nosso título da Liberta. Pessoal, vou começar falando, né, acho que sobre o jogo, já muita coisa já foi falada. O técnico do Cuiabá, o Bernardo Franco, né, disse o seguinte: jogamos contra a melhor equipe da América do Sul, somos a segunda melhor defesa do campeonato desde a minha chegada. Então deu ali, né, uma moral para ele mesmo, né, e ao mesmo tempo disse que vai torcer para o Botafogo aí conquistar os títulos. Acho que foi uma brodagem, né, com o seu compatriota, o seu patrício, né, Arthur Jorge, o Bernardo Franco, falando disso. Agora, o Cuiabá fez, né, o que a gente temia, comentei no vídeo aqui de ontem, se você me assistiu, justamente repetiu ali
mais ou menos o esquema do Criciúma, aquela linha de 5, a retranca, né, a cera, enfim, tentando ao máximo que o Botafogo, nos momentos que o Botafogo se animava na partida, ensaiava uma pressão, né, tentava enrolar a partida para que os minutos passassem mais rápido. Novamente a gente viu também o goleiro, né, brilhando, semelhante também à partida do Maracanã, e enfim, coisas do futebol. O campeonato não está perdido. Eu sei que tem muita gente que está me assistindo, é a bipolaridade do botafoguense, né? Enquanto tem gente que está ainda bastante otimista, como eu acho que tem que ser, né? Afinal, somos líderes do Brasileirão, temos ainda uma boa vantagem sobre o Palmeiras, finalistas da Libertadores, mas tem uma galera que está com aquela nuvem negra na cabeça, que é o modus operandi que eu conheci, né, desde que eu me entendo por gente, do botafoguense, de sempre achar, né, que está tudo terrível, que, enfim, é uma tragédia anunciada, né? Eu acho que a gente aprendeu recentemente, o próprio jogo do Criciúma nos ensinou isso, né? A gente sai do Maracanã com muita gente já falando, perdemos o campeonato, e de lá para cá, o Botafogo só aumentou a vantagem, né? O próprio Arthur Jorge comentou isso na boa coletiva de imprensa de ontem, né? Que há 4 rodadas atrás, o Botafogo estava com 1 ponto só de vantagem sobre o Palmeiras e todo mundo, inclusive a imprensa, né, já decretando que o Palmeiras seria campeão. Essa vantagem de 1 ponto, a gente subiu para 6 pontos, né, em 2 ocasiões, e agora ela caiu para 4. Ainda é uma vantagem considerável, porque o Botafogo vai jogar contra o próprio Palmeiras. Se chegar a esse jogo com o Palmeiras, por exemplo, ainda com os 4 pontos de vantagem, no pior cenário possível, que seria uma derrota, o Botafogo ainda estaria à frente do nosso principal concorrente. Então, é isso, galera. Não dá para toda rodada a gente ir acumulando pontos. E, como disse meu pai ontem, né? Eu falei com ele rapidamente depois do jogo. Ano passado adiantou a gente ter aquele caminhão de pontos de vantagem? Não adiantou. Então, de repente vai ser mesmo... E a gente está falando disso há muito tempo, né? Vai ser sofrido até o final, provavelmente um campeonato que vai se decidir, se não for na última rodada, nas últimas rodadas, né? A gente já estava sonhando, né? Vamos chegar no dia 30 na final da Libertadores já com o título garantido, né? Não sei, pode ainda acontecer, ainda é possível de acontecer, mas temos que saber que é um campeonato muito equilibrado e que temos um grande adversário, né, disputando palmo a palmo com a gente. Palmeiras vinha de empate com Fortaleza, derrota para o Corinthians, se recuperou nessa rodada ganhando do Grêmio, né? Então, é assim, galera, é assim que a banda toca. Ainda o Arthur Jorge, né, ele falou nessa mesma coletiva, né, ontem pós-jogo, resultado extremamente injusto, continuamos em posição privilegiada, exatamente isso que eu acabei de falar, né? Temos que valorizar, né? Não podemos entrar naquele modo ali de que derrotado, né? Parece que o Botafogo é que está em segundo lugar. Não, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. Claro que era uma rodada que tinha a possibilidade de a gente manter os 6 pontos. No momento que a gente viu que o Palmeiras ganhou do Grêmio, beleza, vamos ganhar do Cuiabá e vamos manter os 6 pontos. Ou antes até da rodada acontecer, de repente o Grêmio acha um empate lá em São Paulo e a gente abre até para 8 pontos de vantagem. Mas não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Vou até analisar daqui a pouco os 2 próximos jogos de Botafogo e Palmeiras, tá? Antes do confronto justamente das 2 equipes lá no Allianz Parque, né? Antes desse confronto, já vou passar para vocês para a gente analisar junto, né? Se tem alguma tabela aí, algum caminho um pouco mais fácil, ou Botafogo ou Palmeiras. Agora, olho vivo também no terceiro colocado, o Lion Fortaleza, segue fazendo uma campanha aí fantástica, né? Chegou a 63 pontos, colou no próprio Palmeiras. Se o Botafogo está preocupado porque está 4 pontos à frente do Palmeiras, o Palmeiras, se ele olhou para trás, não precisou nem olhar para trás, olhou assim em cima do ombro, ele já viu o Fortaleza, que chegou a 63 pontos. Um pontinho só separa a Fortaleza do Palmeiras. Então, é isso que eu estou falando, galera. Tudo é a maneira que a gente vê, né? A metade do copo cheio ou a metade do copo vazio, né? Coincidência aqui, nem planejei isso, mas justamente é a maneira da gente olhar a tabela. Claro que agora são 10 dias até o jogo do Atlético Mineiro, dia 20, né, pelo Brasileirão,
E a gente vai ficar nessa data FIFA remoendo as coisas, não tem jeito, né? Teria sido ótimo vencer, não aconteceu, não conseguimos achar o bendito gol. Teve bola na trave do Marlon, teve chance perdida pelo Igor, que aliás não estava bem ontem, teve gol perdido pelo Luiz Henrique, e para mim a maior chance, acho que todo mundo concorda, a do Júnior Santos, em que ele chuta já sem goleiro praticamente, e o zagueiro Marlon consegue tirar ali, meio que, quase que estabanadamente, consegue salvar o gol, né? Que seria o gol da nossa vitória ali, já no final da partida. Galera, falei do Fortaleza, o Fortaleza meteu 3-0 no Vasco, segundo 3-0 do Vasco, tinha perdido pra gente pelo mesmo placar, lá no Castelão, como eu disse, chegou a 63 pontos, né? Já tinha tido o jogo de sexta, Palmeiras 1-0 no Grêmio, Palmeiras chegou a 64. O nosso jogo de ontem, Botafogo, então, ficou em 68 pontos, né? Subiu ali de 67 para 68. Já tinha tido o jogo também na sexta-feira, Inter 2-0 no Flu, o Internacional chegou a 59, tá? O Flamengo vai joga hoje final da Copa do Brasil, repete o confronto com o Atlético na quarta, no Maracanã, dessa vez no Maracanã. O Flamengo tem 58, né? Ontem, quem chegou a 57, então uma escadinha, vocês estão reparando? Quem chegou a 57 foi o São Paulo, ganhou do Atlético Paranaense, que está numa fase horrorosa. O Atlético Paranaense aí, forte candidato ao rebaixamento, né? 2-1, o São Paulo ganhou. Então, só repetindo essa escadinha, São Paulo 57, Flamengo 58, ainda tem um jogo, Inter 59, né? E interessante da tabela do Brasileirão, se a gente olhar, o São Paulo com 57, o gap, né? O time que vem atrás é o Cruzeiro com 47, 10 pontos de diferença. Então fica muito nítido aquele bloco, né? Como se fosse eu sempre dou esse exemplo, né? Uma maratona de rua, e tem aquele grupo ali dos quenianos na frente, liderando, e depois o resto da galera. Tá sim a tabela do Brasileirão, né? Cruzeiro 47, venceu o Criciúma por 2-1, né? E outro resultado interessante ontem foi o Juventude, do nosso ex-técnico Fábio Matias. Parabéns, Fábio Matias, primeira vitória dele em Série A, né? 2-1 de virada em cima do Bahia, o Bahia que ficou estacionado em 46 pontos. E aí o Rogério Ceni, depois do jogo, Rogério Ceni super pressionado, o Bahia está 5 jogos sem conseguir vencer, né? Tá numa draga danada o Bahia, falou assim: nosso campeonato é com o Cruzeiro, né? Buscando ali o G7, porque justamente 46 e 47 pontos, né? Essa disputa direta entre Bahia e Cruzeiro. E falou: não dá nem para pensar do São Paulo para cima, porque justamente são esses 10 pontos de diferença. Tomara que o Bahia, nesses 10 dias aí de data FIFA, recupere as forças, né? O Bahia do Canu, do Cauli, que fez o gol ontem, abriu o placar lá em Caxias do Sul. O Bahia se recupere, porque é justamente o próximo assunto que eu vou falar agora. É o próximo adversário do Palmeiras, tá? Então vamos passar aqui rapidinho a rodada pós-data FIFA, né? Aliás, o Arthur Jorge também lamentou essa questão, né? Absurda do calendário do Brasil jogar dia 19, outras seleções também, Argentina, do Almada, né? Venezuela do Savarino, enfim, Paraguai do Gatito, jogarem no dia 19 e o campeonato retomar no dia 20. Coisas malucas, realmente, do calendário. Então vamos lá. Nesse dia 20, o Palmeiras vai a Salvador, enfrenta às 18 horas o Bahia, né? Então assim, tomara que o Bahia realmente reaja, porque tá fácil ganhar do Bahia, tá todo mundo ganhando do Bahia, né? Até o Juventude ganhou do Bahia. Então assim, isso me preocupa, né? Tomara que nesses 10 dias, caso o Rogério Ceni de fato tá prestigiado, né, pelo Grupo City, permaneça trabalhando lá no Tricolor de Aço, né, que o Bahia faça desse jogo com o Palmeiras o seu ponto de reação no campeonato, né? Então, às 18 horas. Então, o que acontece? O Botafogo, quando entrar em campo às 9h30 contra o Atlético Mineiro, pode estar a apenas um ponto de vantagem caso o Palmeiras ganhe do Bahia, né? E é isso. O campeonato é assim, a tabela é assim. Então, às 18 horas tem Bahia e Palmeiras,
21h30, Atlético Mineiro e Botafogo na Arena MRV. Depois da rodada seguinte, tá? No sábado, dia 23, é isso? Acho que é isso. Sábado 23, Botafogo e Vitória no Newton Santos, 19h30, tá? Então, Botafogo e Vitória, 19h30. Vitória, que eu não comentei aqui, perdeu de virada ontem para o Corinthians lá no Barradão. Então, a gente pega o Vitória no sábado, 19h30. Nesse mesmo horário, também 19h30, né, o Palmeiras vai a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense, que ainda, né, mal e porcamente respira, né, por aparelhos. Então, assim, eu acho que são duas rodadas muito equilibradas, né? Palmeiras pega o Bahia fora, Botafogo pega o Atlético Mineiro fora. Depois, em seguida, o Botafogo tem um jogo em casa contra o Vitória. O Palmeiras não joga em casa, joga fora, mas contra uma equipe já, né, praticamente rebaixada, que é o Dragão, que é o Atlético Goianiense. Então, acho que as duas próximas rodadas têm um certo equilíbrio. Comenta aí embaixo se você concorda, ou se o Botafogo tem alguma vantagem pelo fato do Palmeiras fazer esses dois jogos fora de casa, né? Comenta aí, ou o próprio Palmeiras tem vantagem por pegar um Bahia aí que não ganha de ninguém, né? Comenta a sua opinião, o que pode acontecer nos próximos 6 pontos a serem disputados, né? Dos 15 que faltam para acabar o campeonato. E aí, depois desses dois jogos, dessas duas rodadas pós-data FIFA, vem o confronto, né, entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Então, vai ser muito interessante a gente ver esse recorte desses dois jogos para ver como o Botafogo chega, né? Digamos que Botafogo e Palmeiras têm os mesmos resultados, ganham os dois jogos, ou ganham um, empate outro, e tem a mesma pontuação até o confronto entre as duas equipes, né? Chegaremos com 4 pontos de vantagem, o que seria ainda excelente, né? Um empate no Allianz Parque seria já um ótimo resultado. Então, comenta aí embaixo a sua opinião. Galera, 17 minutos, é isso. Acho que é o famoso levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Já passamos por isso em várias ocasiões nessa temporada. Citei o exemplo do jogo com o Criciúma, que é o exemplo recente, muito parecido, apesar de ter sido o jogo no Maracanã, né? E outras situações também na Libertadores, né? O Botafogo empatou com o São Paulo em casa, quando todo mundo esperava que a gente fosse vencer. O Botafogo naquela partida também massacrou, né, o São Paulo. Ontem não foi uma atuação como a gente esperava, acho que os jogadores que entraram em campo não foram tão bem, mas foram situações aí do Arthur Jorge buscando soluções, tentando furar essa retranca, esse bloqueio do Dourado, né? E tudo é um aprendizado, né? Para o próprio Arthur Jorge, para o próprio Botafogo, né? Porque vai ser assim, quando a gente pegar o Vitória, por exemplo, nesse jogo que eu acabei de citar, certamente o Vitória já vai ter aprendido, já vai ter visto, olha, esse modelo aqui de jogo costuma dar certo contra o Botafogo. O Botafogo tem que buscar soluções, né? Acho que o Botafogo ontem tivesse sido mais incisivo. Acho que no primeiro tempo, acho que o Botafogo aceitou muito, né, essa situação. Depois, no segundo tempo, foi para cima e a bola não entrou, né? O Botafogo, no finalzinho do primeiro tempo, começou a dar ali uma pressão maior, mas é o tipo do jogo, por isso que eu falei que ontem, né, que no mundo ideal, claro, precisa combinar com o adversário, mas assim, no mundo ideal, teria sido abrir o marcador logo no começo, como foi contra o Vasco, né? Mas não aconteceu, beleza? Galera, deixa seu like, faça seu comentário, vamos tirar a nuvem negra da cabeça, tá? Vamos repetir o mantra: somos líderes do campeonato, temos 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras e finalistas da Libertadores. Então não é o momento da gente ficar, né, com energia negativa, né? Acho que superar essa chateação de ontem é uma chateação, né? Os jogadores têm que estar chateados, Arthur Jorge tem que estar puto, né? Mas amanhã é um novo dia, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, sempre. Ótimo domingo, né? Com as suas famílias, amigos, enfim, para todos vocês. Valeu, tamo junto.